Salve, salve, Sinfonia. Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez reunidos depois de um tempo. Já fazia algum tempo que a gente não gravava nenhum cast. Estamos aqui numa versão improvisada por enquanto, né? Porque a gente não podia perder a oportunidade de gravar hoje com o nosso convidado. Para quem não me conhece, eu sou o William Santana. Estou aqui acompanhado pelo meu amigo, Fiel Escobilo, e Leonardo Hicks. Mais uma vez, estamos aí juntos. Sim. E hoje a gente está aqui acompanhado pelo Lucas. Já vou passar a palavra para o Lucas e vou pedir para ele se apresentar. Lucas, por favor, se apresente aí para a galera que está nos acompanhando. Fico muito feliz pelo convite, né, de vocês dois também. Já ter conhecido vocês da outra vez que eu estive aqui, agora retornando também em um outro aspecto, mas também retornando para conseguir contribuir de alguma forma com o pessoal daqui e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre várias coisas que vem acontecendo aí na carreira, várias coisas que eu já passei e que vocês estão passando agora, né? Muitos que estão ouvindo estão passando por coisas que eu passei um tempinho atrás, então tentar trazer isso, né? Hoje eu sou R3 de Medicina de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu tive minha formação toda em Cuiabá, eu sou médico formado pela Universidade de Cuiabá, de onde eu sou de Cuiabá. Na vida fiz bastante coisa antes até dessa decisão de fazer medicina, eu acho que envolveu bastante coisa. Fui atleta semi-profissional até nos finalmente ali, eu acabei optando por um outro caminho. Morei 2 anos nos Estados Unidos por conta desse sonho, associando também a parte de medicina também lá por um tempo, até que eu retornei para Cuiabá por alguns outros motivos. E aí me formei médico, me formei pela Universidade de Cuiabá e busquei medicina de emergência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Que você já viu alguns episódios até que reforça toda essa potência que é Porto Alegre, que é o Rio Grande do Sul, em medicina de emergência, coisa que agora ela já está se tornando também, né, com o pessoal que já veio há um tempo e com certeza é um dos grandes polos dentro do interior, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil como um todo, né? Além dessa parte médica aí, que eu gosto de, sempre que me perguntam assim, se apresente, eu falo quem você é, aquela coisa de fala quem você é sem falar o que você faz, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E assim, eu sou um cara entusiasta de muitas coisas, eu gosto de coisas novas, eu gosto de desafios, eu gosto de projetos, assim, a coisa que mais me faz assim, saltar aos olhos é quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, cara, não sei, mas vamos atrás. Ali é aquele momento que eu gosto de estar. Então, acho que isso envolve tudo que tem acontecido tanto na minha vida como na vida das pessoas que estão ao meu redor e dos projetos que você acaba se envolvendo, né? Hoje, dentro de medicina de emergência, a gente consegue abranger muitas coisas. É uma área que, da mesma forma que eu disse, ela é ainda inicial. Então, envolve o que eu gosto mais, que é desbravar, conhecer, explorar, trazer inovação de outros setores, de outras coisas para dentro da medicina de emergência e alavancar isso. Então, são coisas que eu tento fazer, tanto da parte de preparação para a residência, que hoje agora ocupa um espaço de trabalhar com medicina de emergência e com o ensino, que é uma coisa que eu sempre gostei. E isso me envolve demais, porque é um desafio, né? E aí associa toda essa parte de preparação para a residência da parte da mentoria, da parte da medicina, que vem também ensinando habilidades extremamente importantes aí para a comunidade médica, que a gente forma, que a gente vive sem saber. E a gente fica perdido, né? Eu fiquei perdido por um bom tempo, ainda tem muita coisa que eu não sei. E com certeza tem coisas que eu adoraria ter sabido antes, porque a gente quebra muita cabeça. Então, eu acho que o cara mais esperto é aquele que aprende com os erros dos outros. E hoje, assim, tá falando aqui, por exemplo, talvez evite alguém de cometer erros que me doeram lá atrás, eu não quero que doa pra eles. E que eles vivam os erros deles, isso é importante, todo mundo vai errar, né? Mas se cada um vive o seu, mas não precisa ser o mesmo que o coleguinha já viveu, no caso o Will aqui. Então, tentar trazer essa palavra é importante. Acho que é ótimo que tu já entrou no tema que a gente gostaria. Já entramos direto no tema, né, cara? Então, achei fantástico isso que o Lucas falou, porque a gente já trabalhou isso nas mentorias aqui do Maestro, quando a gente, no ano passado, quando a gente iniciou com as mentorias com os estudantes de forma presencial. E uma das coisas que eu mesmo falei algumas vezes na mentoria é: o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, o sábio aprende ainda com os erros dos outros, né? Consegue ter uma sabedoria de aprender com os erros das outras pessoas observando. E isso que o Lucas falou, eu já quero aproveitar dentro desse contexto, pedir para ele falar um pouco mais assim, como é que dentro da carreira dele agora, no momento que ele está na carreira, né, que você, Lucas, está na tua carreira, o que você vê de importância do que você aprendeu ao longo da graduação no sentido de se preparar melhor para o momento que você está vivendo hoje? Sabe? O que você diria assim que foi fundamental para você chegar onde você está hoje
e estar preparado para aproveitar as oportunidades que você está tendo hoje? Essa é uma pergunta muito interessante. E isso parte do princípio daquele conceito de que você tem que ser interessante e ser interessado em alguma coisa. E essa é a grande roda, sabe? Para mim é um círculo vicioso, é um feedback constante. As oportunidades vão aparecer porque as pessoas estão preparadas, como você mesmo falou, mas você só vai se preparar se você expor em diferentes cenários. Como eu falei, na parte, por exemplo, eu venho de classe média, de Cuiabá, mas eu tenho muita sorte de ter amigos em todas as classes sociais. Eu tenho amigos de coração de todas as classes sociais, porque talvez pelo esporte eu convivi com diferentes classes sociais, eu consigo conviver em todas elas, eu vivi várias experiências, eu vivi várias coisas, conheci várias pessoas, aprendi a lidar com pessoas de formas diferentes, que precisam de coisas diferentes, que têm uma visão diferente sobre as coisas, e você conseguir pegar um detalhezinho de cada coisa e tentar trazer isso para uma experiência é muito importante. Então, se você olhar por criatividade, olhar por condição, por capacidade, a pessoa ela é capaz de resolver coisas proporcionais àquelas coisas que ela foram expostas. Então, quanto mais coisa você se expor durante a vida, melhor. E aí, o Lucas, acadêmico de medicina, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, já tinha passado por algumas coisas, tanto na parte profissional de esporte, quanto na vida pessoal. Não diria a palavra traumas, mas experiências pessoais negativas, familiares, enfim, coisas que aconteceram na minha vida, me expuseram a essas situações e eu tive que crescer com aquilo. Então, talvez você, aquela coisa de ser resiliente e ser antifrágil, né? Da antifragilidade ser uma coisa além da resiliência, né? Não é manter no mesmo lugar, é assim crescer com os erros, como você falou, dos outros e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, naquela época, talvez eu não sabia o que eu estava fazendo. Não era algo proposital, tipo, cara, eu vivi essa situação, tipo, eu vou tirar muito proveito disso. Mas muita coisa que acontece hoje tem acontecido de forma positiva para mim, eu tenho aprendido e lidado com aquilo com sabedoria que eu atingi lá atrás sem saber. Talvez se eu soubesse que eu necessitaria disso hoje, eu daria mais atenção àquilo lá. Então, um conselho talvez que eu daria pro Lucas lá atrás é, cara, você não está fazendo nada errado no momento que você opta por não fazer uma leitura, por exemplo, na histologia de alguma coisa e estudar sobre finanças, por exemplo. Porque se eu falasse isso numa roda de amigos, talvez eu ia falar, cara, você é maluco, vai estudar histologia, você vai ser um médico mal, vai ser um ruim médico, vai ser um médico ruim, você não vai ter essa capacidade de fazer tal coisa. Mas, cara, eu te garanto que por conhecimento de finanças, por exemplo, que eu tenho mais inicial, claro, crescendo, não é minha área de expertise, mas eu tenho uma noção, eu consigo, com aquele conhecimento que eu adquiri lá atrás, no momento que eu deixei de ler alguma coisa que falavam para eu ler e fui atrás, eu consigo ser o melhor médico hoje, porque eu sei um pouco de finanças. Porque por ter essa preparação financeira, talvez, eu tenho liberdade de tempo. E tempo é o recurso mais precioso. Então, como eu tenho essa liberdade, vamos dizer, da parte financeira, por estar já trabalhando nisso há algum tempo, no momento que eu poderia, por exemplo, dar um plantão a mais, eu vou talvez descansar em um livro que eu possa atender melhor paciente da outra vez. Talvez eu não faça aquela consulta rápida demais, porque não preciso acumular consultas. Então, isso volta para o paciente. E às vezes as pessoas não falam isso. Então, um conselho, assim, talvez fosse se espelhe em pessoas, não uma só, que eu acho que ter uma pessoa só é errado, que tem que ter um conjunto de experiências, expor a diferentes coisas, aprender coisas positivas. E a partir daquilo você vai associando que isso vai fazer você melhor. Ser um bom médico, ser um bom profissional, todo mundo que entra na faculdade de medicina tem isso como obrigação. Acho que isso é uma obrigação nossa. A gente aceitou estar ali, a gente escolheu estar ali e a gente tem que ter direito. Mas existem várias habilidades além dos livros que é necessário para fazer um bom atendimento, para ser uma boa pessoa, ser um bom profissional. Então, escuta as pessoas que são talvez o que você quer ser, e não só profissionalmente. Todo mundo tem exemplos da medicina sendo aquele cara que é um bom médico, mas também não seja uma boa pessoa. E talvez o contrário também. Então, interessante é que associe essas duas coisas. Uma boa pessoa que dá um atendimento digno ali para o paciente com capacidade técnica. Então, saiba na vida que tem muitas coisas aí na medicina, né? Que a medicina é a profissão e não a sua vida. Então, e aproveite os momentos fora dela também para você conseguir abrir caminhos. Então, quanto mais você se expor, melhor. E às vezes na hora ali, talvez o projeto você comece, não dá certo. Mas, cara, vai te agregar tanta coisa. Vai te agregar coisa demais. Você vai usar aquilo para alguma coisa. Então, nada é em vão. Vai atrás de informação, vai se expor, se joga no mundo e vai embora. Na verticalização da medicina, a gente tem as especialidades que são fundamentais, mas também já não pode perder essa horizontalidade de ter essas experiências e utilizar o nosso aprendizado para tratar melhor os pacientes, né? Para tudo, para todo momento, né? Vamos supor que o cara abra um consultório, se se formou em alguma coisa, se você não tiver noção de gestão, o seu consultório não vai vingar, muito provavelmente. A gente tem aquela visão que você vai se formar e vão te estender um tapete vermelho assim, vai ter gente, você vai abrir um consultório, vai ter 10 pessoas na porta batendo, posso consultar com você? Não é assim, hoje em dia não é assim. Então, tem que saber fazer as coisas, porque senão, às vezes, bons profissionais são superados por profissionais mais conhecidos. Às vezes, mais conhecidos superam melhor. Então, tem que saber lidar com essas habilidades aí.
hoje em dia. E, Lucas, na tua percepção hoje em dia, cara, né, fazendo o trabalho que você faz, além da medicina, né, fazendo esse trabalho, o que você considera de habilidades que são indispensáveis para o médico de hoje e para o médico do futuro, assim, pro futuro próximo, vamos dizer, não vamos nem colocar muito para frente, né, dessa galera que está nos acompanhando e que daqui a poucos meses ou poucos anos já estará no mercado de trabalho. O que você entende assim como habilidades necessárias para que a gente tenha contato já na graduação, abra a nossa percepção para isso, consiga ver além do alcance do escopo técnico propriamente dito? Claro. Para começar, justamente por isso você falou de além do escopo técnico, né? O escopo técnico, para mim, é obrigação. A gente está aqui, por exemplo, um cara vai se formar em qualquer outra atividade, ele tem que ser bom naquela área. E eu gosto muito de medicina, eu estudo medicina de fato para exercer na qualidade. Então isso não tem que ser exceção ser um bom médico técnico, você tem que ser um bom médico técnico, você escolheu, tá ali. Então, tirando essa parte, assim, coisas que vão se destacar. Acho que cada um faz um exercício aí de onde está ouvindo, de quais são os médicos que tem contato. Qual médico você se espelha mais? Provavelmente é aquele cara que chega na hora, é aquele cara que não faz os alunos ficar esperando, é aquele cara que trata melhor os pacientes, é aquele cara que dá uma atenção a mais para a família, é aquele cara que sabe conversar, é aquele cara que está atualizado em toda a parte de artigos científicos. Então, ele é um cara que associa muitas coisas. Provavelmente é um cara que cuida bem do corpo, muitas vezes. É um cara que ele tem alta performance em todas as coisas. Porque você tem que estar otimizado. No mundo de hoje, a gente tem informação, um acesso é muito fácil. Isso deixa as pessoas preguiçosas. Então, a gente tem que se espelhar nessas pessoas que conseguem ter performance em diferentes aspectos. Muitas vezes esses exemplos também costumam, claro que existem exceções, mas costumam ser bons maridos, bons familiares, bons pais. Então é tentar procurar pessoas que atingem a performance em todos os aspectos, tá? E desenvolvendo todas essas habilidades. Por exemplo, vamos supor, agora, vai entrar num plantão agora ali. Eu de médico, né, uma colega de médico, umas 4, 5 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, por exemplo. Se eu chego lá, me sento na sala de estar, por exemplo, qual respeito que eu vou passar para a equipe com isso, por exemplo? E ninguém fala isso, né? Ninguém dá uma aula para você sobre como lidar com uma equipe. Mas vai dar um plantão sem enfermagem, você vê se você vai se virar. Não vai. E acredita que tá lá junto com a sua equipe vai fazer de você o melhor profissional, vai te dar capacidade para atender melhor. E muita gente não está preparada para se lidar. Muita gente tem dificuldade com isso. Então, porque a gente não é ensinado, enfim, da personalidade de cada um também. Então, ter essas habilidades ao redor é muito importante. Precisa saber lidar com as pessoas, precisa ter, talvez, a habilidade social, de relação social. A parte também de networking, por exemplo, vamos dizer, hoje, por exemplo, convidado para vir trabalhar aqui no hospital, que hoje já é referência, tem residência em medicina de emergência, para trabalhar como plantonista também, por pessoas que foram, alguns residentes, R3 meus, na época que eu entrei na residência, que aprendi demais, com todos eles continuam aprendendo. Então, hoje fui convidado por eles, por exemplo, para ter essa oportunidade de trabalho, pela talvez a relação que a gente criou lá atrás. Porque competência técnica tem vários. É obrigação. Mas talvez pela amizade, pela parceria, pelo respeito, por diversas conversas além da medicina também, talvez a oportunidade acabou caindo no colo. Então, se fosse dar um conselho para você, o que fazer é o seguinte, cara, seja interessante. Seja interessante, cara. Alguém tem que querer conversar com você. Por que, por exemplo, eu quero estar conversando com vocês agora e não quero conversar com outra pessoa? Entendeu? A pessoa tem que querer falar com você antes de você demonstrar interesse. Seja interessante que as pessoas vão vir para você. E aí entra um outro conselho também, até me alongando um pouco mais. Alguém sempre me pergunta assim, a palavra mágica para ser diferente, para fazer mais coisas. E não tem palavra, mas para mim o melhor hábito para trazer isso é a leitura. Isso é uma coisa que eu me arrependo, assim, eu sempre li quando criança, fui estimulado muito para minha família e tal, a ler. E parei por um período, especialmente na época da faculdade, assim, não fazia muitas leituras fora da medicina. E fazer isso abre muitas portas dentro da medicina. Porque hoje quem não lê simplesmente está desperdiçando o conhecimento das pessoas mais inteligentes que estão vivendo no mundo. Um cara que está escrevendo sobre gestão, por exemplo, é um cara com uma expertise gigante, que tem vários cases de sucesso, que passou a vida fazendo daquilo para escrever aquele material, resumido, mastigado para você. Então você simplesmente não querer ler aquilo, vai simplesmente é um desperdício de informação absurda. Então, esse para mim é o começo do ciclo vicioso que eu tinha dito do feedbacks, né? Então, você vai ler, que você vai ser mais interessante.
Aí você vai estar em diferentes ambientes, que você vai conseguir conversar com diferentes pessoas e as oportunidades vão aparecendo. Então, o ciclo, por exemplo, do Além da Medicina foi mais ou menos assim. Eu fui aluno, e aí, no momento de Alendo, teve uma reunião interna lá, acabou que eu fiz um comentário. Nesse comentário, uma pessoa que era da equipe gostou, me chamou para falar sobre uma coisa, acabei tendo conversa com o pessoal dos fundadores, na época lá, e aí tive bons resultados também, e a partir dos resultados me veio convite para trabalhar. Então, talvez por uma frase que eu falei lá atrás, as portas começaram a se abrir, mas eu só consegui falar aquela frase porque eu tinha feito uma leitura antes relacionada àquilo. Então, as coisas dependem muito de quanto você se expõe, os livros são umas formas de se expor. Interessante. Eu acho que o Lucas, bom, enfim, interessante em tudo que ele falou, né? Vários aspectos aí. Eu reforço um aspecto que falou que é o seguinte, o bom médico é um reflexo de uma boa pessoa. Assim, às vezes a gente diferencia a medicina da vida. Não é uma coisa só, né? Tu é Lucas, tu é médico, mas é uma pessoa, a gente não pode diferenciar isso, né? Então, o teu profissional é um reflexo que é concurso. E essa importância também da leitura, né? Da gente estar não só na medicina, atualizado, mas em todas as áreas da vida, né? Para que a gente possa ser uma melhor pessoa e, por consequência, um melhor médico, né? O Léo sabe muito bem disso, porque ele basicamente trabalhou, dentre outras coisas, muito a respeito do que a gente precisa conhecer de outras coisas que não estão restritas aos tecnicismos, né? Como o Lucas falou, assim, a gente saber o aspecto técnico é o básico, é o mínimo, né? Agora, a gente conhecer outras fontes de conhecimento nos permitem transitar das mais diversas formas com diferentes pessoas. Por exemplo, a gente poder conversar com um paciente a respeito de alguma coisa que o paciente tenha conhecimento da área de trabalho do paciente, enfim, para poder criar até um vínculo mais próximo junto com o paciente, a gente poder usar isso a favor da nossa capacidade técnica mesmo, né? De poder exercer a medicina com mais eficácia. Faz parte disso a gente conseguir se aproximar do paciente para que aquilo que a gente está propondo para ele seja de fato eficaz, né? Que ele consiga absorver aquilo e a gente consiga executar as coisas como precisam ser feitas. Né? Isso, ele entra naquela coisa da comunicação, né? Comunicação a gente acha que é uma coisa que eu tô falando. Na verdade, a importância da comunicação não é o que eu falo, é o que você escuta, né? Então vamos supor que nós aqui que exercemos na faculdade, na vida, trabalhamos com diferentes pessoas. Né? Vamos supor que tem um senhor de 35 anos que a vida inteira dele foi o pintor. E agora ele tem que usar uma medicação por um AS. Eu falo, cara, o senhor tem que tomar esse AS que ele é um antiagregante plaquetário que vai exercer tal coisa na cabelo, aqui. Mas talvez se fizer uma analogia com a pintura, por exemplo, talvez ele a pintura, sabe quando a pintura fica ressecada, fica sequinha, alguma coisa, talvez seja aquele líquido que o senhor passa que faz aquela coisa andar e se esparramar melhor, talvez ele entenda melhor. E você conseguir convencer o seu paciente é só fazer ele entender. Porque se você vai estudar, não sei se você vai estar no marketing, venda essas coisas, é sobre nível de consciência. Então você tem que estimular o seu paciente a ter consciência no tratamento. Quanto mais você estimular ele, aquilo vai ser bom para ele por algum motivo, mais fácil ele aderir. Por exemplo, não é todo mundo que gosta de ir na academia, por exemplo. Se você vir e falar, cara, eu preciso ir na academia para fazer um exercício. Para, sei lá, ficar suado, ficar fedido, suar uma roupa, cara, ninguém vai ser atraído por isso. Cara, você vai na academia para melhorar no aspecto físico, para alguma coisa. Talvez a academia vai ter uma saúde melhor. Então você melhora a consciência para fazer tudo que você não quer. Tomar remédio é gostoso. Mas se ele souber qual é o benefício daquilo, você conseguir fazer uma linguagem para ele, ou seja, comunicação efetiva, trazendo não fala mais do que ele escuta, vai melhorar. Eu vejo assim que o maestro ele surgiu para aumentar o nível de consciência da nossa comunidade. Assim, basicamente esse é o propósito do maestro, né? Então a gente está aqui conversando contigo justamente para isso, para que a gente possa usar esse veículo aqui e as pessoas que a gente convida para isso, para que as pessoas venham aqui para a gente poder aumentar o nível de consciência da galera, da comunidade, dos estudantes, todo mundo que está nos acompanhando, para que a gente possa criar um grupo de pessoas que cada vez aumente, que entendam que a medicina é muito mais do que a técnica, que é preciso que a gente aprenda a fazer tudo isso aí que eu gostei falando, aprender a se comunicar. Achei bem legal isso que ele falou, assim, que comunicação não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem o que a gente falou.
sabe? Eu vejo que eu mesmo preciso aprender muito a melhorar essa habilidade, porque faz toda a diferença a forma como a pessoa nos compreende, a forma como a pessoa recebe aquilo que a gente está falando. Então, é isso aí, cara. Eu vejo que esse trabalho de aumentar o nível de consciência das pessoas é um trabalho de formiguinha, assim, mas ele é fundamental. Queria tocar num assunto que era assim, pensando no nosso público, né? Estudante aí. Ensino clínico, internato, residência, que é um público que tu trabalha. Queria que tu desse, assim, 3 sugestões para o interno aí que tá pensando na medicina de emergência, ou que tá pensando, enfim, ir fazer residência. Eu acho que vamos fazer 2 pontos diferentes, tá? Acho que, primeiro, um aluno de internato que vai ser médico aí na sequência, 3 sugestões do Lucas médico para esse aluno aí, para essa aluna. E aí depois a gente fala um pouquinho da medicina de emergência, que é uma coisa que a gente gosta ainda. Em relação à residência, você fala da preparação para a prova ou do se formar médico? Eu acho que pode ser as 2 coisas. Eu acho que a gente pode falar do médico e depois da preparação da residência. Eu acho que são 2 coisas importantes que a gente pode dividir para misturar aí. Pode. Pergunto isso assim, porque existem diferentes necessidades e momentos de desequilíbrio. A vida, para mim, é um conjunto de desequilíbrios, né? Tem gente que fala, eu quero ter uma vida equilibrada. Para mim, a vida equilibrada é sinônimo de mediocridade. Que você vai fazer um pouquinho de cada coisa, não vai fazer nada bem e não vai fazer nada com intensidade. É aquela simples roda do essencialismo, né? Uma seta apontando para cada lugar, em pouca intensidade. Imagina se a cada momento você canalizasse todas as setas pequenas para um lugar só e fizesse uma seta grande, você conseguiria ter resultado naquilo. Então, o equilíbrio, para mim, é sinônimo de mediocridade, né? Você faz um pouquinho e não faz nada direito. Então, para mim, é um conjunto de desequilíbrios. Por exemplo, agora eu vou desequilibrar, vamos supor, no 6º ano, tá? A gente falou dessa parte do trabalho, a gente trabalha com a mentoria e residência, que é de preparação para residência. Hoje, em números, a maior mentoria do Brasil, de preparação para residência, tanto em aprovações quanto em número total de alunos. Cara, eu não vou chegar para eles e falar, cara, agora é a hora de você virar um maratonista e correr 42 km no seu ano de preparação. Porque agora esse momento é de desequilíbrio para estudar. O que você vai fazer desequilíbrio agora é muito mais impactante na sua vida daqui 10, 15 anos, passar numa boa residência, por exemplo, do que fazer esses 42 km agora. Porque você pode fazer no que vem, no outro, depois. Então a primeira sugestão é define o que você quer fazer, o que você quer ser e o que é importante para você agora. Porque às vezes a gente entra muito nessa roda da produtividade, né? E ela pode ser tóxica às vezes, porque você tenta ser tanto produtivo em todas as coisas, tenta se equilibrar em tudo, não faz nada com aquela intensidade. Então a primeira dica é, saiba se você quer realmente fazer residência agora. E se você quer se preparar e aonde você quer se preparar. O que você quer fazer, em qual instituição você quer passar, para saber a intensidade que você vai se dedicar àquilo. Porque durante o ano de preparação, o tempo é um recurso precioso, ainda mais para quem está no internato. Porque vocês vão depender de estágio, vai ter dias que vão estar no hospital, e esse trabalho vai continuar. E você vai exercer uma grande carga de trabalho. Então saiba em que buraco você está pisando, se você realmente quer aquilo para você conseguir trilhar esse percurso. Agora, da preparação da residência também. Então, talvez pensar em formas... Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito importante. Porque o autoconhecimento vai te trazer mais resultados durante a preparação. Porque se você não conhece a hora que o William ou que o Léo, por exemplo, estuda melhor, qual é o momento do dia que você mais rende? Se você não tiver essa resposta, você vai jogar tempo fora. E tempo é precioso na preparação. Então, o jornal do autoconhecimento no ano de preparação, nos 2 anos de preparação, é extremamente importante. Você vai entender, cara, qual é o tipo de comida que eu gosto mais, tipo, eu como melhor antes, por exemplo, e consigo render mais. Eu preciso tomar, sei lá, café? Eu não preciso tomar café. Eu faço uma refeição grande ou não faço uma refeição grande? Então, ser atento aos detalhes é uma coisa que eu seria, assim, em jornada de autoconhecimento mesmo, para você conseguir estimular os bons hábitos em você. Acho que isso também é bem importante para essa preparação para a residência. E o outro também importante é que evitar comparações. Tem um filósofo que fala sempre assim, a comparação é a métrica dos burros. E você vai estar, por exemplo, numa sala de 6º ano, na minha turma eram 70 alunos. Se você ficar se comparando com quem está do seu lado, você vai se perder no caminho. Porque cada um tem um background diferente, tem objetivos diferentes. Talvez você acertando menos questão hoje, você esteja mais perto do seu objetivo do que do seu colega. Você não sabe qual é o objetivo dele, você não sabe qual é o seu. E às vezes a gente começa a comparar com os outros. E comparar com os outros é a métrica dos burros. Eu gosto da métrica dos inteligentes, que é a inspiração. Então você inspira daquele colega que formou no passado e passou onde você quer passar. Pergunta pra ele, cara, o que você fez? Por que você passou e os outros não? Ele fez alguma coisa diferente. Então, para ter resultados diferentes, você vai fazer coisas diferentes. Essas frases estão sempre aí sendo ditas, né? Então,
é importante. Eu acho que seriam 3 recados que eu daria pra galera que tá preparando pra residência, entender mais sobre isso. E tudo envolve esse autoconhecimento no começo da jornada. Muito interessante. Bom, Porque ali já tem pano para manga para muita coisa, né, cara? São pequenos detalhes, como o Lucas falou. Eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para a vida, não para preparação para residência, cara, é para a vida mesmo. E é isso que eu vejo, assim, às vezes, nesse sentido da gente muitas vezes precisar dar foco em alguma coisa para a gente poder executar aquilo com qualidade, né? Não adianta. São momentos que a gente tem que realmente, o Lucas falou, né, do desequilíbrio. Tem momentos que a gente tem que entender mesmo para alguma coisa, porque senão a gente não consegue ter performance o suficiente para chegar no objetivo que quer chegar dentro daquilo, se mantiver todas as outras áreas dentro de um mesmo empenho de tempo, de energia, né? Então tem vezes que a gente precisa mesmo empenhar mais para desempenhar mais. Então, concordo plenamente com ele dentro desse sentido aí, principalmente em alguns aspectos de preparação, né? Pensando numa preparação, a pessoa está se preparando para algum objetivo, ela precisa saber que não tem como não ter sacrifício. Isso é uma coisa que eu vejo que às vezes a gente trabalhou um pouco com a mentoria do pessoal mais no início do curso, uma galera até mais jovem de idade mesmo, né? Deu para perceber que tem muita gente que ainda não entendeu o que é necessário em termos de sacrifício para poder ser um médico. Eu não diria nem um médico exemplar, assim, eu diria para ser um médico razoavelmente bom dentro da sua profissão. Eu acho que muda assim, talvez ser um médico feliz, cara. Porque o médico feliz vai fazer as coisas melhor, velho. Porque tudo envolve, é meio mantra, meio clichêzão, mas, cara, você tem que ser feliz de fato com aquilo que você tá fazendo. Não que você vai todo dia acordar feliz pra trabalhar, porque aí é uma ilusão, né? Pô, fazer medicina por amor, não é isso. Mas você consegue fazer com amor já é o suficiente, muitas vezes, né? Então, o que é necessário na sua vida tem que caminhar, você conseguir exercer aquilo tem que estar fazendo sentido pra você. Aquele seu sacrifício tem que estar sendo o caminho pra você conseguir alguma coisa. Porque se não for, qual que é o seu estímulo em fazer? Qual que é a sua disciplina em fazer? Aí você falou dessa coisa de ter que sacrificar, né? Imagina eu agora com essa laparia falar pra você, cara, eu vou correr um Ironman semana que vem. Você acha que vai dar? Não vai. E tem gente que fala pra mim que quer passar na prova de residência daqui a um mês, se sentar a bunda e fazer uma questão. Não vai. É simples, não vai. Então, cada sim que você quer dar, você tem que falar não pra diversas coisas. Assim como cada não que você fala é sim pra várias coisas. Então, é um monte de coisa que você vai saindo, entendeu? Então, você tem que se preparar nisso, você tem que entender isso. E uma coisa que eu falo também muito dentro da mentoria para os alunos lá, quando eu tenho contato com eles mais próximo, né? Eles me perguntam alguma coisa e eles tentam deixar assim meio ao destino, a Deus dará, né? Eu falo assim, cara, seja protagonista da sua aprovação. Você tem que decidir o que você vai fazer. Não é o que tal pessoa falou, o que você viu em tal lugar. Cara, você decide. No fim, é uma escolha. Então, quais são os nãos que você quer dar para conseguir os sim que você quer dar? E assim vai. E aí, nesse jogo, a gente vai indo, vai fazer esforços de pouquinho em pouquinho e vai indo. Isso até a indicação de livro que eu sempre falo, para ele mudou muito essa parte, que é Hábitos Atômicos, é um livro muito bom. Especial do James Clear. Muito bom, fala muito sobre o conjunto de hábitos. Né? Ele fala muito sobre isso, e uma coisa que me marcou muito, que você comentou, tipo, um pouquinho. Não sei se vocês já leram esse livro. Esse eu só recomendei um livro na mentoria pro pessoal e foi esse aí. Eu falei, olha, se vocês querem um livro para vocês aprenderem o que é melhorar devagarinho e ser, assim, efetivo na melhoria, leiam esse livro. Acho que ele resume um tanto de outros livros que eu até li antes dele, que ele fala. O bom dele também, que eu acho que é muito prático, é uma linguagem muito prático, exatamente, simples e prático e direto ao ponto. É muito bom, eu acho muito bom aquele exemplo do ciclista francês lá, eu acho muito legal. Né, que ele vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Então fica o convite, pessoal. Não vou falar a história do ciclista francês. Quem quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Lucas, tu entrou direto na Mercedes Benz? Você trabalhou? Entrei direto. Eu formei em dezembro de 2020, ali da pandemia, e entrei em 1º de março de 21. Como é que foi para você sair direto para a faculdade, começar uma experiência nova, mudar de cidade, hospital remote, vivo com o HPS, sim, uma experiência muito nova. A gente que sai da faculdade, muitas vezes,
Com aquela dúvida em relação à medicina de emergência, porque é uma... Você saber o que eu queria. Então, a primeira coisa é saber onde procurar. Porque talvez esse aspecto que você está dizendo, eu te garanto que nenhum emergencista foi que te falou isso. Do ser estressante, do ser chato, do ser difícil. Então, são pessoas que não são da área que estão fazendo aquilo porque não porque querem, mas porque tem que fazer. É diferente. Agora, se você conversa com alguém que fez aquilo por escolha e faz aquilo por escolha, ela não vai te falar isso. Então, a primeira coisa é saber quem escutar. Tá, na verdade, escuta todo mundo. Mas saiba qual que você vai utilizar para sua vida. Então, a minha primeira sugestão é escuta quem vive aquilo porque quer, não porque vive aquilo obrigado. Então, as pessoas que querem estar ali não vão te falar isso. Elas vão te falar que elas gostam de estar naquele ambiente, que elas estão preparadas para estar naquele ambiente e elas são treinadas para estar naquele ambiente. As pessoas reclamam do estresse, reclamam do cansaço, reclamam da rotina, enfim, porque não estão preparadas para aquilo. Mas na formação, por exemplo, dentro da residência, eu tenho preparo, tenho aula sobre viés cognitivo, sobre liderança, sobre comunicação. Então, eu estou preparado para viver aquele ambiente, entendeu? Então, e só sofre quem não está preparado. Se colocar, sei lá, vocês se formando, já como residente, vamos colocar nós 3 para defender uma pessoa no tribunal, nós não vamos conseguir. Nós vamos achar aquilo difícil, nós vamos achar porque eu não estou preparado para aquilo. Eu coloco um juiz, um advogado experiente lá, o cara faz toda hora, porque está preparado para aquilo, é a mesma coisa. Assim como eu, médico de emergência, por exemplo, residente, vou lá, sei lá, opera, faz uma WIPO para mim, cara, não vai rolar, entendeu? É a mesma coisa. Então, saber escutar. Mas sobre a transição, né, que até fugi um pouco da pergunta. Eu me formei ali, me preparei durante o meu 6º ano. No 5º já preparava um pouco, mas com seriedade mesmo no 6º, assim que eu consegui otimizar ali os meus recursos. No 6º ano. Tava em pandemia, então era um cenário que a gente nunca viveu, então uma coisa maluca, né? E eu tive condições ali da minha família de conseguir entrar direto. Acho que isso é um aspecto importante. Quando a gente fala, tem que entrar direto. Cara, não tem que entrar direto. Se fizer sentido pra você, se tiver condições de se manter ali naquele lugar, se vai ter custo, a bolsa da residência a gente sabe que perdeu muito dinheiro em relação à inflação. Hoje em dia ela é muito subvalorizada. Uma cidade como Porto Alegre não é tão simples se manter com uma qualidade só com a bolsa. Hoje eu não vivo só com a bolsa, tem que ter outros ganhos, senão ou baixar a qualidade de vida, lógico que tem como viver, mas enfim, vai dizer não para algumas coisas. Então, esse preparo depende muito do momento da pessoa, objetivos da pessoa. Pessoas, por exemplo, que já têm família, enfim, é diferente. Mas eu decidi por entrar direto. Me formei ali em dezembro, comecei a trabalhar um pouquinho. Trabalhei no meados de janeiro, um pouco de fevereiro também. Eu juntei um pouco de dinheiro, que foi importante ali para minha vinda para Porto Alegre. E com certeza viver num ambiente diferente. Eu já tinha experiência de vir morar fora, né? Eu tinha morado 2 anos já nos Estados Unidos anteriormente. Então já tinha essa coisa. Minha família também sempre foi criada muito com essa ideia. Que minha mãe na época saiu de casa com 14, meu pai também saiu com 14. Então era uma coisa bem tranquila na minha família, assim. Sempre fui criado sem problemas assim de raízes, claro. As minhas origens estão lá, eu adoro que eu penso em voltar. Mas não foi uma sensação de desprender. Para mim foi de momento de buscar coisas, explorar coisas e voltar com conhecimento talvez. Então quanto a isso foi tranquilo. Estar num ambiente onde as coisas são difíceis é onde eu quero estar. Então, poucas emergências no mundo vão ser tão complexas e difíceis como trabalhar dentro do HPS ou do Hospital de Clínicas. Então, hoje já estou 2 anos inseridos dentro dessa emergência com os pacientes mais complexos que existem. Então, estou sendo exposto à dificuldade todos os dias. Não tem um dia que eu saio do plantão sabendo as coisas. Tipo, todos os dias eu saio e me embolei sobre alguma coisa, ou durante o plantão mesmo a gente faz uma pesquisa ali. Porque você está sendo exposto a diversas situações e é justamente onde eu quero estar. E eu lembro uma vez um amigo comentou pra mim assim, cara, você gosta de fazer coisa difícil, porque você não faz a coisa fácil, porque eu faço, qualquer um faz. Então, se tiver que fazer alguma coisa difícil, cara, deixa que eu faço, entendeu? Eu gosto de estar naquele lugar. Eu gosto de pensar um pouco assim, eu gosto de me expor a situações que poucas pessoas fazem. Porque pra mim é isso que gera valor. Você vai receber valor, eu não tô falando só financeiro, receber valor de qualquer coisa, também financeiro, né? Ninguém pode ser iludido quanto a isso. Mas você só vai receber valor, seja financeiro, seja empatia, consideração, respeito, se fizer coisa que poucas pessoas fazem. Então, se prepare para fazer coisas que nem todos estão preparados para fazer. E aí você vai se destacar de alguma forma também. Então, para mim, naquela época, todos os nãos que eu tive que dar em relação a sair de casa,
sair do ambiente que eu tenho muitos amigos até hoje, amigos de coração, meus melhores amigos da vida estão lá, boa parte deles, alguns também seguiram o seu caminho. Mas eu tive que dar não para essa parte para dar um sim, que era minha responsabilidade profissional. Então, eu escolhi o história de clínica e o história de pronto-socorro. Se eles fossem em uma cidade, sei lá onde, eu iria para o hospital. Porque naquele momento meu sim era sobre a formação e não sobre os outros aspectos. Eu sabia que eu ia me virar no que fosse necessário. Então é sobre sims e nãos, né? Eu dei um sim, que foi maior que todos. No momento eu pude desequilíbrio para formação técnica e profissional. E os outros não foram. E não é tão ruim assim. Viver em Porto Alegre eu gosto. Então tem coisa boa juntos no fim das contas. Eu acho que foi muito importante que tu falou ali a questão de ver o plantão como estresse. Não estar exposto à emergência de uma forma, né, para prestar um atendimento de qualidade. Porque sim, realmente estressante, mas eu lembro muito a gente falando disso com o Guilherme, com o Eduardo e com o André, da emergência ser um ambiente estável para quem está preparado para estar naquele ambiente, não como um serviço assim de eu não tenho o que fazer, então eu vou ficar aqui porque não, eles querem estar lá, eles estão preparados para. Eu lembro do André falando especificamente isso. Quando eu chego no plantão, eu trago uma estabilidade para a equipe. Então, o emergencista tem que ser mesmo para esse cara que, treinando no plantão, seja onde for, no interior, na capital, ele consiga trazer uma estabilidade para aquele setor. É se comportar ali na situação, né? Por exemplo, agora eu estou entrando na R3 agora, né? Cara, eu lembro dos primeiros casos que eu peguei na R1, dessa transição de formar no sexto ano em pandemia, tá? E vocês aqui na GA têm uma exposição à emergência muito melhor que a maioria do Brasil. Tanto pelas pessoas que estão com vocês, quanto pela autonomia que vocês têm muitas vezes em participar e essa autonomia supervisionada. Muito lugar largos, internos e seja o que Deus quiser. Vocês estão lá sendo bem supervisionados com uma boa exposição, muito melhor que a minha formação. Vocês vão sair muito melhor formados do que eu, quem sair. Então imagina isso, tá? Isso eu saindo e caindo no primeiro dia de plantão e eu cheguei na segunda, na terça-feira à noite, estava de plantão na sala vermelha do HPS. A maior sala de complexo de trauma do Brasil, provavelmente da América Latina, junto com o HC da USP. Atender os piores casos possíveis. Imagina o meu nível de estresse naquele momento, porque simplesmente era novo. Hoje, se eu pego aquele mesmo caso que eu peguei lá atrás, eu queria que minha cabeça bufava, assim, pensando, e nervoso, ansioso, enfim, hoje eu vou, caramba, que massa. Vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Porque agora eu me sinto mais confortável em estar ali. É óbvio que tem uma estrada gigantesca. Mas aquele desafio acabou. Aquilo lá já foi superado. Então agora eu estou vivendo outros desafios. Tanto na parte médica, quanto em outra parte da vida. Então essa parte do estresse é muito relacionada a quanto você já se expôs àquilo. Então se você viver, só foi... Isso é residência, né? Por isso que a residência é tão importante na formação. Porque, cara, vai ser um momento de maior crescimento médico naquela área. Você vai se expor a blá. E aí vai virar rotina. Vai virar hábito. E ele resolveu aquilo no próximo desafio. Né? Então o nível de estresse é para proposital isso. Talvez os plantões de vocês aqui na emergência, o primeiro infarto, vocês ficaram mais nervosos. O segundo já um pouco menos. Você fala, cara, não sei o que fazer mais ou menos. Já tem uma noção do que fazer. E assim vai. Então se expõe. É tudo sobre se expor, no fim das contas. Uma exposição com amparo. É uma residência, uma exposição com amparo, mas que o interno também pode fazer isso. O cara que acha bem, o cara que fala psicomágico. Quanto mais ele se expor esse ambiente de uma forma adequada com a preceptoria, vai chegar mais adequado para eles deitos. Também. E assim, quando eu falo, a gente está citando o exemplo de emergência, mas a pessoa que a gente não gostar daquele ambiente também, se expor a outra coisa. Sim, se expor mais. Se expor ao conhecimento diverso, se divertir, para saber que gosta. Também é importante. Acho que essas coisas é o que vai acrescentar no fim das contas, é o que vai fazer pessoas escolher com mais felicidade, com satisfação, com mais assertividade, né? Senão a gente vai só na modinha ou na opinião dos outros. Eu quero aproveitar esse gancho, assim, porque o que o Lucas falou, eu me identifico bastante, que eu, desde pequeno, assim, sempre gostei de me sentir desafiado para fazer as coisas. É uma coisa que me instiga a querer me superar, assim, sabe? Desafiado intelectualmente, em algumas situações até fisicamente, a gente se superar os limites. E eu vejo que tem muitas pessoas que elas percebem uma situação pelo viés da dificuldade, não pelo viés de ser um desafio. Isso é uma coisa que eu conversei
com os alunos, nossos colegas na mentoria, que muitas vezes a gente observa colegas assim, o professor faz prova muito difícil, o professor ele quer cobrar as coisas, é muito difícil. Essa forma de ver como dificuldade, ela é uma forma de ver, mas a gente também pode entender como uma forma de desafio para a gente se superar. Então, aproveitando esse gancho que o Lucas falou de desafio, né, de ser exposto a um desafio e aquilo ser um gatilho para querer se melhorar como pessoa, como médico, como profissional. Quais são os próximos desafios para ti, Lucas? Quais são os teus próximos passos aí na tua carreira? Eu gostei dessa pergunta aí, filosófica. Eu gosto também, assim, Claro que eu tenho desafios que eu estou vivendo agora. Agora, esse ano, por exemplo, vai ser a primeira vez que eu vou participar como professor titular do cursinho preparatório para residência. Então, assumi os módulos de todo doente grave. Então, é uma responsabilidade grande, né? Porque tudo que, por exemplo, tá falando aqui, eu não estou falando só com vocês, eu estou falando com mais pessoas. Então, agora eu estou inserido, já tinha uma inserção dentro do Além da Medicina, que hoje tem um canal de comunicação, sei lá, deve ter 115, 120 mil seguidores só lá. Então, traz já um impacto maior, já fala com muita gente sobre essas coisas que a gente já conversou, e agora o novo desafio de falar com uma quantidade grande de pessoas sobre medicina. Então, isso é uma responsabilidade que eu tenho assumido e eu tenho que cada vez melhorar mais a fazer isso melhor. É uma responsabilidade, porque se você parar para pensar, durante a graduação a gente tem algumas lacunas e no quinto, sexto ano a gente põe nos cursinhos, hoje em dia, a responsabilidade de ser um bom médico técnico, né? Da parte que a gente falou, obrigação, né? É obrigação ser um bom médico técnico. A gente aprende muito com os cursinhos. Então, se você parar para pensar um pouco longe, talvez a coisa que eu vou falar, por exemplo, eu vou gravar a primeira aula semana que vem, desse novo módulo. Eu vou estar lá numa sala em São Paulo gravando, mas a pessoa, sei lá, de onde, de Manaus, do interior do Mato Grosso, vai aprender e vai escutar com aquilo. Então, no dia que ele for atender, ele vai aplicar as coisas que eu vou falar. Então, isso é um desafio que eu tenho agora, de ser cada vez mais profissional e fazer com que a minha comunicação em relação ao ensino seja cada vez mais efetiva. Ou seja, não para mim, eu já sei aquele assunto, mas para quem está escutando. Então, criar formas de passar essa mensagem de forma simples e eficaz é importante. Então, esse é um desafio grande que eu peguei agora. Tenho da outra parte do que seria o primeiro minuto, que é um evento que eu faço de mensagem de emergência meu mesmo também. São desafios que fazer novas edições agora também é uma coisa que vem aí à cabeça. A residência, que hoje é a maior demanda de tempo que eu tenho, né? São 60 horas no mínimo na semana que a gente está incluso nisso, fora o tempo de estudo, preparação, enfim, diversas situações que acontecem, então também é um desafio. O Além da Medicina agora, com esse aspecto da AFIA também, que é a empresa que está acima ali de nós, né? Que a gente foi comprado, né, por eles esse último ano, também nos dá a oportunidade de conversar com várias empresas health techs também na área. Então, o B2B dentro da AFIA tem crescido muito. Então, a gente está entrando com Whitebook, com Cardio Papers, com iClinic, com PebMed, com Medcell, com diferentes empresas health techs. Então, conversar sobre isso é importante. E eu acho que o grande desafio é cada vez impactar o maior número de pessoas. O Além da Medicina lá, conversando com o Bernardo, com o Vitor e com o Marcos, são os sócios fundadores. O lema desde o começo nunca mudou, que é de permitir que o médico exerça a profissão, a medicina do jeito que ele sempre sonhou, de diferentes formas. Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. Então, esses são os primeiros desafios. Mas eu gosto também de ver, assim, isso foi até o Bernardo que me explicou uma vez, assim, o cara que pensa na frente dos outros é aquele que tá vendo o que tá acontecendo agora, mas ele tá olhando mais pra frente, alguma coisa. E olhar pra frente não é sobre enxergar o que tá acontecendo. É saber que vão acontecer novas coisas e talvez você tenha que soltar alguma coisa para abraçar outra. Então, o meu grande desafio agora, me formando na residência, eu acho que é saber o que abraçar. O grande desafio é ver as novas oportunidades e ir atrás delas. Porque vou acabar a residência, mais um ano de dedicação a isso. Então, talvez surja mais tempo e para qual cidade eu vou, para onde eu vou, quais os seus trabalhos que eu vou me dedicar mais, onde vai estar meu próximo desequilíbrio.
Então, eu acho que o grande desafio é isso, é associar o impacto de pessoas e conseguir identificar as oportunidades. Porque muita gente tem 1 bilhão de oportunidades, pede pra caramba por oportunidade, né? Mas não consegue ver elas batendo na porta. Então, acho que o meu grande desafio é enxergar as oportunidades batendo na porta e escolher elas, hein? É muito legal, muito legal. E falando assim das opções da medicina, né, cara? A questão técnica é básica, você está te falando agora no ano que vem com o médico de emergência, o residente de medicina de emergência, mas ao mesmo tempo está batendo na tua porta as outras opções para além da medicina como técnico, que é o que sempre foi e sempre será a nossa base na medicina, mas são muitas oportunidades que têm surgido, né, melhor? Acho que isso é uma coisa muito legal, como o Lucas falou, e uma coisa eu acho que também para quem está na faculdade, abrir a cabeça para essas opções, né, e se preparar também para quando elas chegarem. E eu lembro eu conversando com um amigo sobre isso uma vez. Não no começo, hoje em dia eu não escuto tanto mais isso, mas logo quando eu entrei para da medicina, e aí eu parei um tempo de fazer plantões fora da residência e me dediquei mais a essa outra parte. E aí um amigo me falou, vai deixar de ser médico, vai parar de praticar a medicina. Eu falei, cara, para mim é assim, a educação escala cuidado. Isso eu aprendi com o Eduardo Lapa lá no Cardio Papers. Uma vez ele falou para mim, cara, ele tava conversando com ele. E aí ele mostrou no celular dele um aluno mandando uma mensagem pra ele agradecendo que ele tinha trombolizado um infarto que tinha com critério de resolução. Ele falou, cara, tá vendo isso aqui? Isso daqui é a medicina que eu faço hoje. Então eu podia estar atendendo um paciente muito bem, mas hoje eu fazendo o que eu faço, eu atendo milhares de pacientes. Então a educação escala o cuidado no fim das coisas. Então é praticar medicina, é praticar ensino, é praticar assim, assistência. E existem várias coisas, cara. Os médicos, a gente às vezes subestima a capacidade intelectual dos médicos. Porque, querendo ou não, a gente já passou um processo seletivo muito difícil para estar indo na medicina. É claro que aumentou o número de vagas, um monte de coisa, um monte de gente fala muita coisa, mas ainda é uma população que tem uma condição intelectual privilegiada assim, para passar na prova não é fácil. Todo mundo que sabe. Você passou, vocês passaram, mas tiveram colegas que não passaram, por exemplo. Quer dizer que você é mais inteligente? Não. Mas boa parte deles tem capacidade intelectual. Então, desperdiçar grandes intelectos só para fazer o básico, para mim, não compensa. Não acho que faz sentido. Então, estimular cada vez mais dentro da medicina empreendedorismo, criatividade, tecnologia, inovação, tudo, acho que é uma coisa extremamente inteligente de se fazer. Acho que tem muita gente boa por aí, em diversas áreas. Dentro da medicina mesmo, a gente tem, hoje, na empresa já tem acho que 100 e poucos funcionários. Grande parte deles são estudantes de medicina. E, cara, tem um editor de vídeo espetacular, que é aluno de medicina. Um dos copywriters lá principais é estudante de medicina também, cara, escreve brilhantemente. Então, o designer também, enfim, várias pessoas desenvolvendo em outras áreas. E com muita capacidade. E eu acho que ter essa versatilidade é bom. Se você for ler um pouquinho sobre produtividade, empreendedorismo, essas coisas, eles falam que o ciclo das pessoas produtivas é sobre 7 anos. Eles falam que você se transforma em pessoas diferentes em 7 anos. O tempo de projeto são 7 anos. O tempo médio dos grandes CEOs em empresa, por exemplo, são 7 anos. Então, o tempo de desenvolver esse projeto. Então, talvez daqui a 7 anos você esteja fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje que você parou no tempo. Então, fica essa provocação, galera. Você está fazendo a mesma coisa que nos últimos 7 anos está parado no tempo. Então, é sobre constante mudança. Então, hoje, isso é importante. Eu vou aproveitar esse gancho aí, usar um dos jargões aí da galera da comunicação, né? Do faz sentido, né? A galera fala alguma coisa e pergunta faz sentido, né? Então, Lucas, pra ti, assim, o que faz sentido pra ti na escolha dos próximos passos aí da tua carreira, né? Eu acho que você já falou algumas coisas, já dentro dessa tua explanação agora, você já deu alguma ideia, mas para poder explicar especificamente isso, assim, para a gente entender como que você pensa nessa tomada de decisão aí, para poder também trazer para as pessoas uma perspectiva diferente. É muito importante, porque, cara, eu gosto muito e falo muito de medicina sobre tomar de decisão, né? Vários processos de decisórios cognitivamente falando, raciocínio clínico, enfim. Mas tomar decisão na vida, cara, é difícil pra mim.
Porque, tipo, vamos num restaurante, escolher o cardápio pra mim é difícil. Porque eu acho que não tem dados, não tem ciência embutida. Então, na medicina é mais fácil, porque já tem os estudos, você estuda e toma decisão com base no que a ciência fala. Na vida é um pouco mais difícil. O que hoje faz sentido pro Lucas. Eu acho que o que faz sentido pra mim hoje é estar em locais, por exemplo, como esse, que eu consigo falar não só pra vocês, mas pra mais pessoas. Eu tive dificuldade de escolher medicina de emergência aqui, hoje estou extremamente feliz com a minha escolha, porque talvez tinha pouca gente falando sobre isso. Então eu falar sobre isso envolve também impactar mais pessoas. Então isso também faz sentido pra mim. Ajudar o cara que tá se formando lá em Rondônia, no Acre, lá, em qualquer lugar. Na minha faculdade, talvez, em Cuiabá. Saber mais sobre emergência para tomar uma decisão melhor. Impactar o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas consigam exercer a medicina da forma que eles sempre sonharam, porque eu acredito que isso melhora a população, melhora as pessoas, torna as pessoas mais felizes. Acho que faz sentido para mim também estimular pessoas a enxergar coisas fora do óbvio. Acho que isso também faz sentido, porque fez sentido para mim e tem melhorado a minha vida em diferentes aspectos. Então, no fim é sobre melhorar a vida dos outros, de alguma forma. E eu até comentei um pouco atrás, não sei ainda para que cidade eu vou, se vou ficar em Porto Alegre, se vou para São Paulo, se vou para Cuiabá, enfim, não sei. Ainda não tomei essa decisão. Então, acho que são diferentes coisas. Acho que aspecto familiar é importante, aspecto financeiro é importante, satisfação pessoal é importante. Acho que quanto mais eu conseguir aliar isso, melhor. Então, ainda não consigo te dar essa resposta, porque eu também não tenho isso não tá tão sólido assim. Não é uma coisa tão simples na minha cabeça, mas não tá decidido no caso. Mas vai envolver onde eu estiver causando esses impactos maiores. Vai envolver com certeza, onde eu conseguir reunir sim uma solidez financeira. Eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas falam com medo sobre ganhar dinheiro, né? Na verdade, eu acho que tem que ser o contrário. A gente tem que ser estimulado a cada vez ganhar mais. Então, eu vou procurar sim recompensação financeira, mas sem abrir mão de impacto, sem abrir mão de qualidade de vida e sem abrir mão desse propósito maior. E medicina de emergência, eu sempre gosto desse exemplo também. Meus avós, por exemplo, meu avô tem 80 e minha avó tem 77. Eles moram no interior do Mato Grosso. E a minha lição é fazer com que o médico que daqui a pouco vai precisar atender eles esteja preparado para atender eles. Porque a gente sabe que muitas vezes não vão voltar. Então, falar sobre medicina de emergência nos canais, enfim, com esse na minha cabeça, esse é o verdadeiro porquê. É que daqui a pouco, quando meus avós precisarem de alguém, essa pessoa esteja preparada. Então, acho que isso também entra, é outro clichê, mas o livro lá do Simon Sinek, né, que ele fala, começa pelo porquê, que ele fala que quem sabe o porquê supera qualquer como, né, então começa tudo pelo porquê e você vai atrás. Se você souber qual é o porquê, as coisas vão se abrir. Então, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu quero fazer, mas eu sei o porquê eu quero. Então, tentar identificar a oportunidade que encaixa melhor nesse porquê. E aí, vambora. Como é que você fez para identificar o teu propósito de vida aí, cara, atual? Caramba, isso aí foi bacana. Acho que talvez me expondo, vivendo essas situações. Eu acho que também sentindo uma sensação de prazer muitas vezes. Eu acho que me satisfaz demais falar sobre medicina de emergência. Talvez uma das sensações melhores que tem foi umas R1 agora, que entrou agora. Virou pra mim no primeiro dia e falou: cara, é uma honra estar te conhecendo, que eu faço medicina de emergência porque eu vi o vídeo seu. Isso daí foi uma das coisas que, cara, demais. Tipo, familiares, talvez, às vezes, eu gosto muito sobre comunicação com famílias também, né? É uma coisa que eu estudo e gosto de fazer direito. Tem família que fala: cara, ninguém nunca conversou tão bem comigo sobre a doença. Ou, tipo, eu tô muito seguro de estar aqui agora porque é você que tá aqui. Então, eu acho que essas sensações me trouxeram a medicina de emergência como talvez encontrar meu propósito. E a medicina de emergência tem um bônus e um ônus, que pra mim é a mesma coisa, que é ser nova. Até comentou em algum momento, né? O bônus é a parte de como tem pouca gente ali atuando aqui, talvez os espaços estejam mais abertos do que outras áreas. E o ônus é que toda vez que você vai jantar com alguém que não é do mundo, tem que falar: medicina de emergência, o que é isso? Você tem que explicar o que é aquilo. Então, ser novo é o ônus e o bônus ao mesmo tempo. Ontem, no último plantão mesmo da residência no HPS, conversando com uma família. Ah, tá, mas você é especialista? Eu sou residente de medicina de emergência, me formando agora em emergência e tal. Mais um ano.
Ah, tá. E depois você vai fazer o quê? Então, esse. Então, tipo, esse é o ônus da coisa. Mas, enfim. Então, ser novo é o ônus e o bônus e é onde eu quero estar. Porque envolve desafios, envolve coisas novas. Tudo é inovação. Então, acho que agrega bem aonde eu quero estar. E aproveitando mais esse gancho aí de onde você quer, tá? O que é o teu maior sonho hoje em dia, cara? Qual que é o meu maior sonho? O meu maior sonho, cara, é tentar, não sei há quantos anos, tá? Vamos supor, vamos para um número mágico, tá? Não existe, mas talvez com 50 anos eu olhar para trás e querer voltar no tempo, mas não para fazer diferente, mas para viver aquela coisa de novo. Então eu acho que é chegar lá na frente, olhar para trás e falar, cara, quero viver de novo. Não de arrepender de, cara, deveria ter feito aquilo. Sabe, eu acho que é muito sobre isso. É viver uma vida de saudade e não de arrependimento. Acho que esse seria meu plano de vida agora. Com que idade, quantos anos, aí o tempo vai dizer. Bom, cara, baita conversa. Pô, chegando Alegria de saber, Lucas. dentro do tempo previsto, né? A gente previu 1 hora de conversa, tá dando bem certinho. Eu acho que essa 1 hora bem aproveitada, né? Primeiramente, quero passar a palavra pro Lucas aí. Lucas, faça as tuas considerações aí pra gente concluir com chave de ouro. Perfeito. Acho que é um conjunto dessas coisas que a gente falou. Eu acho que muitas pessoas talvez falam no caminho, cara, você tá fazendo errado, mas se você quer, vai lá e faz, entendeu? Se não for fazer mal pra ninguém, faz o que você tá pensando, que geralmente vai dar certo. Porque você faz sabendo o porquê, igual eu falei, eu gosto muito desse livro também, é uma indicação boa também pra galera. Começa pelo porquê, as editoras têm que começar a me conversar comigo. Recomendar os livros. Fazendo muita propaganda de graça. Mas esse livro é muito bom também, eu começo pelo porquê, vale a pena. Então, encontre o seu porquê, de alguma forma vai atrás e tá tudo bem errado. Os caras acham que vão achar uma bala de prata de uma vez, né? Cara, eu achei isso. Acordar um dia assim, nossa, eu adoro fazer cirurgia vascular. Tipo, cara, não é assim, entendeu? As pessoas querem que as coisas apareçam criadas ali na sua mão. Então, vai se expor, vai bater a cabeça, vai errar, vai aprendendo, se joga, vive diferentes experiências, comece a escutar as pessoas que são o que você quer ser, ou que estão no caminho de se tornar o que você quer se tornar daqui a pouco. E não aquelas pessoas que só servem como obstáculo para você. Acho que isso é importante. Estímulo a atividade técnica, médica e a vida também, porque você vai conseguir exercer melhor. Se você não tiver nenhum outro tipo de preocupação fora isso, claro que preocupações existem, momentos existem, mas busque ter uma vida mais equilibrada para você conseguir desequilibrar profissionalmente com as coisas. No geral, acho que isso é entender que a medicina é muito mais que ela, né? É além da medicina de fato. Então, se preparar em diferentes aspectos vai te trazer um profissional melhor. E não existe essa coisa de só ler livro para fazer medicina, tem que fazer muito mais coisa. Acho que a conversa, eu sempre vou conversar com o Lucas aí hoje, trazer ele para uma entrevista no Maestro aí, acho que é muito o que a gente está propondo, né, no nosso projeto aí, de ajudar o pessoal. Eu acho que Ser melhores pessoas, melhores médicos, né? O objetivo nosso, né? Que as pessoas sejam melhores tratadas, mas também que a gente também execute as funções de forma. É isso aí, William. Fechamos mais um episódio. Podem ver. isso aí, cara. Um grande convidado. Eu quero agradecer a presença do Lucas aí. Eu e o Léo, a gente já tava desde o início dos nossos programas, que a gente começou a gravar os casts. A gente já vinha falando de convidar o Lucas para participar. A gente já tinha conversado no ano passado, não conseguimos gravar no ano passado, né? E dessa vez a gente conseguiu fazer aqui no improviso, mas eu acho que esse improviso já tá sendo de bom tamanho, né? E é isso aí, cara. Valeu mesmo aí pela parceria, pela disponibilidade de chegar um pouco antes do plantão. Daqui a pouco começa a trabalhar. E é isso, só agradecer aí a presença e a disponibilidade dele aí para conversar com a gente. Espero que quem tenha nos acompanhado até aqui que possa ter aproveitado mais esse bate-papo, que é um bate-papo que trouxe de uma forma bem ampla e ao mesmo tempo resumida, no sentido de o essencial daquilo que a gente procura fazer aqui com esse nosso programa. Isso aí, galera. Grande abraço. Até mais. Valeu.